Eu quero ver tudo isso aqui desenhado na mesa tática, cara. Quero ver tudo isso aqui desenhado na mesa tática, cara. Então, eu tenho uma dúvida... Vem cá, fica desse lado. Vamos lá, ô Pedrinho Pereira. Eu tenho uma dúvida com relação se o Barbieri ele soube da escalação no vestiário. Quer dizer, se ele escalou basta ele seguir o Vene Casagrande no Twitter, que ele fica sabendo 12 horas antes do jogo a escalação. Então, qual a intenção? Que é o nosso colega do jornal O Dia do SBT, que até agora gabaritou, sempre acertou com 12 horas de antecedência a escalação do Flamengo. Eu gosto muito da saída de 3, quando uma equipe, obviamente, marca num 4-4-2, que foi o caso do Vasco ontem, que entrou com Galarza, com o Andrei, Jair, Peck, aqui o Puma, Capasso, Léo e o Piton e o Jardim no gol. Quando ele faz saída de 3, e obviamente a saída de 3 não necessariamente tem que ser com 3 zagueiros. Ele mesmo falou que não usar 3 zagueiros, vai usar um lateral, pode usar um volante. Para não tirar o Everton do time, eu usaria 2 zagueiros e fazia saída de 3 com um meia. E aí ele teria... O Thiago, por exemplo. Por exemplo, Que quanto o Del Valle foi isso, né? Foi o Thiago Maia. Sim, e ele foram 3 zagueiros. E ele espirraria do mesmo jeito o lateral. Então o que ele fez? Ele usou Rodrigo Caio por dentro, Pablo na esquerda, Fabrício na direita, Ayrton como se fosse um ponta, Mateuzinho outro ponta. E aí é o grande... Jogou bem ontem, né? Jogou bem, Mateuzinho. Jogou bem e quebrou a perna. E aí é um dos objetivos da saída de 3 quando você marca no 4-4-2. Obviamente você já tem superioridade aqui, 3 contra 2. E aqui ele coloca o Vidal, que a gente discutiu pouco, né? E o Thiago Maia. Discutiu pouco, não tá jogando nada, né? Não vou falar basicamente, de um jeito simplista, eu sei que você não vai falar, porque você é um cara muito educado e analisa mais profundamente. Numa análise rasa, eu vou resumir que o Vidal não tá jogando nada. E aí o que ele faz? Ele coloca o Arrasca, que ficou numa função confortável para descansar na hora que perdia a bola e na hora de jogar também. Com o Gabigol, que gosta de descolar muito, acho que ontem ele até descolou demais, e o Pedro. E aqui é o grande segredo. Ele usou os 2 pontas, que foram os laterais, certo? Quando ele coloca o Pedro, André, entre o lateral, que era o Puma, e o Capasso, ele coloca a dúvida no Puma. O que o Puma faz? Se eu abrir muito, o Pedro infiltra aqui. Então eu fecho um pouquinho. Do outro lado, o Gabigol a mesma coisa, Piton fecha um pouquinho. Com isso, ele facilita as jogadas pelas beiradas, com o Mateuzinho na direita e com o Ayrton na esquerda, porque ele gosta de jogar aqui, assim. E esses caras aqui, você já deixa praticamente 4 caras com Pedro, Raul e Alex sem função. Teoricamente, o Pedro, o Raul e o Alex, eles marcam esses 3 zagueiros. O Vidal e o Thiago, eles já estão na frente. Esses caras, normalmente, eles ficam caçando esses 2 por causa de um passe. E aí o Arrasca flutua. O Arrasca fica numa função... teoricamente, que a gente chama de zona morta, mas não é zona morta, né? Ele cria uma linha de passe, porque essa linha tem que ser um pouco mais agressiva. O que aconteceu? Ele obrigou praticamente o Peck a dividir a marcação, e o Peck teve, apesar de fazer o gol, ele passou muito mais tempo correndo atrás do Ayrton para ajudar, e o Galarza para também ajudar o Piton do outro lado com o Mateuzinho. E aí o Arrasca flutuou. Se você perguntar, Pedrinho, qual o jeito que você gosta de jogar? Eu gosto de pressionar. Se eu não pressionar, André, se o time, pelo modelo, pela qualidade, me joga para trás, eu desço a marcação muito aqui. Eu prefiro marcar muito aqui, provocando erro, para justamente tirar os espaços. É o chamado ônibus? É bloco baixo mesmo. Bloco baixo. Porque quando o ônibus é mais para cá. Quando você fica num bloco que a gente chama de intermediário, essa última linha aqui, para ela não desconectar da outra da frente, você tem que trazer ela muito para cima. Se não, se você criar esse espaçozinho aqui, é o espaço que o Arrasca e o Gabi precisam, porque o Gabi descola muito. Então, assim, por isso que toda hora o Gabi recebe aqui, ele descola da última linha, recebe e faz aquela virada no segundo pau. Quando você tem uma linha mais compacta, que você desce mais, você acaba com o jogo entre linhas. Olha aqui a dificuldade. Onde o Arrasca vai jogar? Por isso que muitas vezes, quando esse cara que joga entre linhas não tem essa possibilidade, ele descola para vir jogar. Como é um bloco quase que intermediário, você facilita o jogo entre linhas. E aí o Arrasca, e alguns pontos estratégicos, tá? Você coloca o Pedro entre o zagueiro e o lateral, o Gabi para justamente causar dúvida. Porque se eu encaixo o Pedro aqui,
o Puma fica tranquilo para fazer isso aqui. Quando eu boto o Pedro entre os dois, o Puma tem que fechar, eu abro o corredor. Então tudo é uma estratégia. Agora, o que me chama a atenção, apesar de ser um trabalho recente, é que eu vi poucas conexões entre esses três aqui. E ainda tem um outro ponto de você pesar. Arrasca, Gabigol e Pedro. Só um lance lá que a gente viu. Além disso tudo, você pesa na última linha, né? Por exemplo, você traz quase que 5 homens quando você vai atacar o espaço. Você não acha que o cara que fazia muita conexão era o Everton Ribeiro? Era o cara que normalmente proporcionava as conexões do quarteto? E aí é a conversa que a gente pode ter, porque assim, ele pode usar uma linha de 4, com 2 meias, né? Vou botar o Gabi aqui, o Pedro. Vamos dizer que ele joga com 2 volantes, né? Se ele quiser fazer uma saída de 3 com um dos laterais, que eu acho que ele não vai fazer, porque ele vai ter que botar um ponta no lugar do meia, mas se ele quiser manter o quarteto, ele joga com os 2 zagueiros. Ele puxa um meia, vamos dizer o Thiago Maia, estica o Ayrton, estica o Mateuzinho, e ele vai ter o quarteto mágico aqui, né? Sem ter que tirar, teoricamente... E aí esse homem seria quem para você? O Gerson ou o Vidal? Ou o Thiago? Ah, o Thiago já recuou. O Thiago aqui. Seria o Gerson ou o Vidal? O Thiago aqui, um zagueiro e outro zagueiro. Para mim, Gerson. Coitado do Gerson, vai ter que marcar todo mundo nesse meio. Mas é o jeito de jogar o time faceiro. Eu gosto desse sistema aqui. Mas é que é do meio campo, a gente está falando com posse de bola. Thiago e Gerson. A questão da discussão do quarteto... Como ele sempre jogou, como o Flamengo sempre jogou. A questão da discussão do quarteto, eu posso mostrar em um segundo o do Jorge Jesus, que eu estava falando com o Kleber aqui? Óbvio. É lógico que é época diferente, os caras eram mais jovens, né? A gente está falando de alguns anos atrás. E a novidade. Mas o que acontece? O Jorge Jesus, e isso não sou eu que estou falando, não. O Felipe Luiz deu uma entrevista. Ele já posicionava os jogadores na hora de marcar. Ele falava assim: Rafinha chegou no último terço, o quarteto na área. Bruno Henrique, Everton, Arrasca e Gabigol. Cada um procurando seu espaço dentro da área, certo? Arão atrás do Rafinha. Gerson no rebote pela direita, Felipe Luiz no rebote pela esquerda e os 2 zagueiros aqui. Por que a pressão do Flamengo era ajustada? Porque o time jogava junto. Porque o time está junto o tempo inteiro, com obrigações defensivas quando está atacando. E quando caía desse lado aqui, Felipe Luiz chegando aqui, era o... Pablo Mari. Não. Quem? O Gerson por aqui, Rafinha aqui, o... Felipe Luiz? Aí o Mari. Não, com outro volante, peraí. Arão, Gerson. 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 E os 2 zagueiros. Então, assim, estava sempre encaixado. Ele determinava na fase ofensiva já um encaixe de marcação. Mas teve um monte de jogo que sofreu com esse espaço nas costas que o time adiantava. E isso não é só característica individual, isso aqui é modelo, cara. Ele determinou. Rafinha chegou lá, Arão por trás, Gerson no rebote pela direita, Felipe Luiz no rebote pela esquerda e os 2 zagueiros. Aí ele amassava o adversário. Por isso que eu acho que o modelo... Ontem aconteceu um lance do gol do Alex Teixeira, porque tá os 3 zagueiros, o Pedro Raul tá aqui. O Fabrício poderia já estar encaixado nele aqui. O Fabrício descolou um pouquinho. Foi o tempo que o Pedro Raul conseguiu progredir. Por isso que se fala, num linguajar mais antigo, atacar marcando. Então, assim, o Jorge Jesus, ele determinava. Eu acho que dá para jogar os 4. Mas quando você está na fase ofensiva, você já tem que posicionar defensivamente para você recuperar a bola mais rápido.